Por exemplo, alimentação, a grávida precisa comer por 2, o formato da barriga determina sexo, a mudança da lua, por exemplo, pode determinar um aumento de chance de ganhar o nenê. Limão, por exemplo, diminui ali as náuseas. Então, fica até o final do vídeo que a gente vai discutir sobre todos esses pontos. E congela eles, guarda como se fosse uma... Eu tentei fazer algumas coisas, mas ele é torno, se você não... O útero, ele é um órgão que não sofre muito bem por isso. Ele se fia... Pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Mundo FIV, o nosso canal aqui onde a gente fala sobre tratamentos de reprodução humana e gravidez, coisas que estão relacionadas à gravidez. E a gente separou hoje um vídeo muito legal, que são mitos e verdades durante a gravidez. A gente gravou um primeiro vídeo sobre mitos e verdades durante os tratamentos de reprodução, e agora a gente vai falar sobre mitos e verdades durante a gravidez. Então a gente separou aqui 7 pontos para tentar trazer um pouco da parte médica sobre esses mitos, o que pode realmente contribuir, o que tem em estudo, o que não tem em estudo. É verdade dizer que alguns mitos, basicamente a ciência não foi atrás, não existem grandes estudos para tentar comprovar, mas existe um conhecimento médico para pelo menos sugerir se aquilo é realmente verdade ou se aquilo realmente não é verdade, beleza? E é por isso que a gente precisa discutir essas coisas. Dentro desses mitos tem várias coisas legais. Queria pedir um favor para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like, isso ajuda demais aqui o canal, e obrigado pela audiência, e sem mais, vamos pro vídeo. Pessoal, a gente separou então aqui alguns pontos principais para tentar discutir algumas coisas médicas e tentar desvendar alguns mitos ou comprovar alguns mitos. Então todo mito que a gente vai falar vai aparecer um selo aqui, verdade ou mito, beleza? Primeiro mito, grávida não pode fazer ginástica. A gente quer começar por esse, porque basicamente as pessoas que estão assistindo os vídeos, elas já têm um pré-conhecimento, e esse é o primeiro mito que a gente quer tentar trazer. Grávida não deve fazer ginástica, isso é um mito. Basicamente a grávida deve fazer ginástica. O exercício físico da gestação durante a gravidez, ou o exercício físico da grávida durante a gravidez, ajuda ela em algumas situações, algumas bem importantes. Por exemplo, quanto mais exercício físico a paciente fizer, menos falta de ar a paciente vai sentir, mais, por exemplo, estímulo para a formação das células do glóbulos vermelhos, que é uma coisa que pode estar ali um pouco comprometida durante a gravidez. Então é mentira, a grávida deve fazer exercício. Aqui existem alguns comentários, existem alguns exercícios mais adequados no ciclo ali da gravidez. Então, exercícios, por exemplo, que evitam impactos, melhor para a grávida. Por exemplo, como hidroginástica. Alguns exercícios que preparam o períneo ali, a parte de baixo da pelve para o parto. Por exemplo, como pilates. Esses exercícios são muito bons durante a gravidez, e esses são os que normalmente a gente estimula a paciente a fazer. Então, essa primeira informação então é mito. A grávida deve sim fazer exercícios sob supervisão, mas só tende a ajudar ela durante ali o período da gravidez. Fortifica as costas, prepara o parto pro períneo para o parto, faz ela ganhar cardiopulmonar, que a gente chama, diminui ali a capacidade dela de... aumenta a capacidade dela de produzir hemoglobina, então só traz benefício. O segundo que eu queria discutir aqui é limão diminui ou não diminui as náuseas. Então vamos lá, vamos parar um pouco para pensar aqui o que acontece durante a gestação com a paciente. Basicamente a gestação ela aumenta a concentração de progesterona circulante ali na paciente, no corpo da paciente. E a progesterona, ela pode relaxar a musculatura. A principal função, uma das funções da progesterona é relaxar a musculatura do corpo. Ela é miorrelaxante. Isso faz com que várias partes do corpo se relaxam. Por exemplo, o intestino é uma das coisas focos durante a gravidez. A progesterona pode piorar ou não o intestino. E ela também piora o esvaziamento gástrico. O estômago tem um pouco mais de dificuldade para esvaziar. E é verdade dizer que o limão, por exemplo, ajuda esse esvaziamento gástrico. Então, água com limão, sorvete, esse tipo de coisa ajuda a paciente a ter menos refluxo, que a gente chama, menos eructação. E ela, de verdade, ela melhora um pouco ali as náuseas que ela tem e essa sensação de empachamento. Então, essa aqui não é mito, isso aqui é verdade. Usar limão ali pode sim ser uma forte estratégia para você ajudar a paciente a passar, principalmente no primeiro trimestre de gestação, onde os sintomas são piores, tá bom? Onde esse esvaziamento gástrico está mais complicado.
Existem outras dicas que são muito parecidas com essa, por exemplo, como comer um pouco menos, comer várias vezes ao dia, dar preferência por comidas que têm um esvaziamento gástrico mais rápido, dar preferência para comida mais fria. Então tem várias dicas que a gente dá para as pacientes que podem ali, que estão passando muito mal, beleza? Então essa aqui, limão diminui a náusea, essa aqui é verdade, não é mito. Então, André, põe o selo da verdade aí neste segundo ponto. Grávida deve comer por 2? Essa é uma das coisas que a gente viu na internet aqui, a gente quer desmentir. O que vocês acham? Mito ou verdade? Põe aqui embaixo a hashtag mito ou verdade. E eu acho que é legal a gente pôr aqui embaixo também, desses 6 pontos que a gente trouxe, quais o que você achava que era mito e que você concordou com a gente, beleza? É mito, né, pessoal? Pessoa grávida não precisa comer por 2. Basicamente existe um controle muito importante durante o pré-natal do peso da paciente. O ideal, não existe uma fórmula muito mágica, né? Os livros mudam um pouco ali do que é ideal. A paciente deve ganhar no máximo entre 8, 9 e 11 quilos durante a gravidez toda. Alguns outros pontos importantes. O ganho de peso não é linear, né? Ele não é uma curva reta, então no começo a paciente não ganha tanto, no final a paciente ganha mais peso. Então lembrar que o ganho de peso não é linear durante a gravidez. Agora, uma coisa importante, a grávida não deve fazer dieta também, ela deve comer bem, uma quantidade ali que faz com que ela não passe mal e seja uma alimentação saudável. Então não é verdade dizer que a grávida deve comer por 2, então aqui é um mito. Principalmente em gêmeos, os pacientes perguntam isso, em gemelado, doutor, precisa comer mais? Não, alimentação saudável, regrada e controle do ganho do peso. A paciente basicamente quando ganha muito peso durante a gestação, ela tem uma série de complicações, aumenta o risco de diabetes, por exemplo, ela tem uma dificuldade maior durante o parto, então ela pode enfrentar algumas outras dificuldades. O nenenzinho, por exemplo, cresce um pouco mais ou pode crescer um pouco mais do que deveria ali no caso dela e ela pode ter complicações. Então, controle de peso é uma coisa rigorosa durante a gestação. Beleza, duas coisas bem mais que são detalhes que as pessoas falam. O formato da barriga, por exemplo, pode definir sexo. Não é verdade, né, pessoal? A barriga ela muda muito com a posição do nenê na barriga. Então, às vezes o nenenzinho tá com a mão para frente ou tá atravessado. Então, não é verdade dizer que o formato da barriga pode estimar ali se é um menino ou uma menina. Isso é real porque por vários outros motivos, além desse que eu estou falando, e o formato do corpo de um recém-nascido homem ou mulher, mesmo do meio da gestação para frente, ele é muito parecido. Ele só muda ali o órgão genital, a distribuição de gordura, esse tipo de coisa do adulto, não é a mesma coisa ali da distribuição durante a gestação. Então, o formato da barriga não pode definir sexo, não consegue definir sexo. É claro que as pessoas falam bastante disso, tem algumas outras ali de sentar na almofada de uma colher, num garfo, isso pode definir. Basicamente isso é muito gostoso, mas não é nada científico. Então, esse aqui também é um mito, né? O formato da barriga não define sexo, mesmo porque existem algumas situações da barriga, posições, braços, coisas que podem mudar o aspecto da barriga, e isso não define ali o sexo. Legal? Beleza, esse era mais facinho, acho que todo mundo acertou aí, que isso é um mito. Vamos falar de um legal, que eu sempre escuto, eu escutei muito na residência, que é, doutor, vai mudar a lua, vai ser um plantão muito ruim, ou, doutor, eu tô durante o pré-natal, eu tenho certeza que durante a mudança de lua, que vai ser sexta-feira, tem uma chance maior de nascer. Isso é mito ou isso é verdade? Pessoal, isso é mito, não é verdade. Esse é um dos poucos itens aqui que tem um trabalho grande. Existiu um pesquisador que publicou um trabalho numa revista que chama New England Journal of Medicine, que é uma revista grande, e onde ele comparou as datas de nascimento ali da maternidade dele com as mudanças de lua, e ele não encontrou nenhuma relação entre essas coisas. Essa aqui é um pouco interessante, as pessoas falam um pouco na mudança, e eu sempre, como eu tenho uma visão científica, eu pergunto, mas que horário da mudança? Né? Vai mudar esta noite, é a noite que vai ter mais? Mas você concorda comigo que dependendo da posição ali, ou inverno, verão, as mudanças elas podem acontecer durante a metade do dia. Aí as pessoas falam, não, a mudança é o dia da mudança, mas às vezes a mudança compreende 2 dias.
ou seja, não existe nenhuma relação, não é verdade dizer, é mais observacional. Muitas vezes quando a gente está no plantão, aí teve um plantão muito ruim, ou seja, nasceu muita criança, a enfermeira fala, não vai olhar que é a mudança de lua, e ninguém olha, mas quando a gente olha e todo mundo fala, tá vendo? Então essa é uma das coisas que um pesquisador olhou para isso e não encontrou nenhum tipo de relação. Estatisticamente nasce mesmo, mesma quantidade de pessoas ali, mesmo em mudanças de lua. Então, André, coloca um mito, não nasce mais criança nas mudanças de lua. Grávida não pode fazer sexo? Essa a gente recebeu no nosso Instagram. Eu acho que as pessoas já sabem um pouco essa resposta, mas a gente vai falar um pouco. Isso é mito, a grávida pode sim ter relação durante a gestação, né? A relação sexual durante a gestação não aumenta o risco de abortamento e não traz nenhuma complicação para o casal. Então, a relação sexual está liberada durante o ciclo gravídico puerperal. Claro que em algumas situações específicas, por exemplo, como sangramento, a gente às vezes pede para o casal evitar um pouco a relação até que o colo do útero se estabilize, e tem algumas outras coisas. Existe uma orientação que eu já escutei, inclusive de alguns professores, algumas coisas, que é mais para o final da gestação, o sêmen teria ali algumas capacidades de modificar o colo. E se a paciente associado com toda a parte de mecanismo de parto estiver acontecendo, isso você pode fazer com que você ajude. Então, existe um índice que chama índice de Bishop. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo escrito se vocês querem que eu grave um vídeo só sobre índice de Bishop. Mas basicamente é como está o colo do útero ali, quão mais amolecido ele está, se ele já tem um pouco de dilatação, se ele já encurtou um pouquinho, ou seja, as modificações do colo do útero, e parece que o sêmen tem alguma capacidade de fazer essas modificações. E se ela entrar em trabalho de parto, se ela tiver contração e o colo já estiver um pouco modificado, você tem uma chance maior das coisas evoluírem. E uma outra coisa interessante que uma vez eu perguntei para um professor, ele falou o seguinte: Luiz, se o colo dela estiver modificado e você precisar de alguma forma induzir o trabalho de parto dela, você tem uma chance maior, você tem um sucesso maior, beleza? Esse eu acho que pode existir uma certa influência, mas não tem nada científico, não existe nenhum trabalho grande que possa orientar. Como eu já escutei de alguns professores, eu acabo às vezes no final da gestação falando para os pacientes, olha, tem a relação que pode ser que isso ajude a gente, e de fato talvez o sêmen ajuda um pouco nisso, beleza? Então, grávida não pode ter relação, isso é mito, beleza? E a gente tem um apêndice aqui, talvez um B, que é relação sexual durante o finalzinho da gestação pode induzir o parto ali. Não induz o parto, mas talvez possa ajudar. Então acho que vai ser o único ponto que eu vou colocar um talvez aqui para estimular aí o pessoal a discutir um pouco sobre esse assunto. Pessoal, acho que era isso. Acho que eu gostei bastante de gravar esse Mitos e Verdades. Quando a gente foge um pouco da ciência, né, da dificuldade médica ali, e fala um pouco sobre coisas que as pessoas estão discutindo na rua, e é bem interessante saber o que é científico, o que não é, e se isso tem algum tipo de relação com a parte técnica que a gente conhece. Pessoal, queria agradecer aí a audiência, queria agradecer todo mundo que acompanha o Mundo FIV. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.